Lazzaroni, deixa eu te fazer duas perguntas dessa pai bola. A primeira, esse efeito do técnico estrangeiro no futebol brasileiro, qual é a sua opinião disso? E a segunda é rapidinho também. Queria que você contasse alguma história de bastidor do setor 4 do Maracanã. Renato, com relação aos técnicos estrangeiros, todos com notório saber são bem-vindos que vão contribuir. Só que, como nós colhemos maus resultados, até o 7-1 do grupo... Olha o canal aí, olha o canal aí. Olha o canal 7-1. A própria eliminação do Brasil para a Bélgica, a própria não ida nas duas Copas América, tudo isso levou a própria mídia a massacrar e deixar no córner os treinadores brasileiros. Então, eu acho que cabe a nós mostrar a capacidade, porque o treinador tem que estudar todo dia, tem que ver o adversário. Muitas vezes se fala da boca para fora, não, tem que jogar o nosso jogo. Mas todo mundo olha, no mundo de hoje, então, que você tem scout, você tem analista de sistema, você tem um programa que vê minuciosamente cada jogo, o seu jogo, o jogo do adversário, todo mundo estuda. Só que vender um peixe de forma... com a ideia de reserva de mercado, se você ter uma ideia, no Catar estavam se exigindo aos treinadores de lá certificado UEFA. Porra, mas nossa, é Conmebol? Brasil, América do Sul é Conmebol, não pode ser UEFA. Porque o Platini, como dirigente, depois ele também foi banido, ele foi lá, convenceu os caras que precisava do certificado UEFA, que é o certificado outro que orienta, apesar de Portugal ter a sua escola de treinadores, a Itália, o Coverciano, mais antigo ainda, a Inglaterra, a Espanha. Então, tudo isso levou eles a tentar uma reserva de mercado. Você não pode entrar diretamente na Itália. Desde 90, eu saindo do Brasil, que era um técnico diplomado, ou seja, no Brasil existia uma forma de credenciamento, você só fazia por dois meios. O ex-jogador que parava ia assumir a base e chegava ao profissional. O cara que, jogador ou não, o professor, ia para a educação física, para a escola, para as universidades, se formar de educação física, e a extensão, pós-graduação, era um ano de futebol, e aí você ganhava o certificado de técnico de futebol. Então, isso tudo me levou à Itália, saindo da seleção. Eu, na Itália, o sindicato não permitia que não fosse habilitado com a certificado A, podia trabalhar na primeira divisão italiana. E eu, na Itália, era o diretor técnico. E o Amarildo, que tinha brasileiro que eles contrataram para dirigir a Primavera, seria um aspirante, tá? E ia no domingo para assinar a súmula. Eu treinava, eu dava as entrevistas, tudo. Mas ele ali, seguindo o protocolo da Federação Italiana, ele era o técnico, porque tinha um certificado de habilitação A. Só que, a partir de 2011, a FIFA obrigou as confederações a ministrarem os seus cursos. E o Brasil, a FIFA forçou o Brasil, a CBF, a assumir o futebol brasileiro, não só a seleção. Que a partir do momento que ela tem a incumbência de formar, ela tem que preparar, tanto que ela inicialmente pediu um braço de uma universidade para fazer o CBF Academy. Hoje é um braço da entidade, é ela mesma, os funcionários dela. Então, a Europa sempre foi para embarrear. E nós tínhamos a credencial, amigo, olha aqui a minha mão, 5 títulos. E aí, tá. Como esses não vieram, os títulos, aí cresceu a Alemanha, cresceu a Espanha, e aí foi eles... Opa! E lá, apesar de ter o curso pró aqui no Brasil, não existe a reciprocidade. Eles lá exigem 5 anos de
técnico em primeira divisão. Se houvesse essa equiparação, o Domenech Torrent não poderia atuar no Brasil, porque ele é técnico com a licença Pro, mas como técnico licença Pro, ele só tem 1 ano e 8 meses. Deu para entender? Sim. Então, voltando aqui, todo notório saber é importante. Existe o Flamengo, essa intenção, e abro um parênteses, o Flamengo nunca deu a nenhum treinador anteriormente as condições que deu ao Jorge Jesus e está dando ao Domenech Torrent. O craque, o Flamengo vai em casa, estou mexendo com o teu coração, Renato, ele foi usado de forma diferente. O Flamengo vendeu as promessas e trouxe jogadores maduros para imediatamente ter as conquistas. Então, veja quanta coisa embolada. Mas tá bom, bolo. Isso serve para catucar os treinadores brasileiros. Cada um tem que tentar realizar e mostrar personalidade, mostrar convicção das suas ideias, porque chegou um momento que muita gente aqui ficou em dúvida. Vou fazer a europeia, vou fazer a brasileira? Pô, a gente tem uma série de dados. A FIFA entrou aqui no Brasil, padronizou todos os campos, os estádios ficaram menores, o Zé Povinho ficou de lado, ficou de fora. Eu acho que tem que implodir todos esses estádios da FIFA um dia e aumentar a capacidade. Porra, o Mundial da Itália, o Milanello, o Milan e Inter, eles criaram o terceiro anel, e aqui, Maracanã, o maior estádio do mundo, de maior capacidade. Eu decidi ali vários títulos. Porra, era fantástico, o torcedor da geral, o torcedor da arquibancada, a capacidade, o calor humano. E a gente vê aí, com essa pandemia, a ausência de calor humano. Então, todos os campos, todos os jogos, é a mesma história, não tem pressão. Você joga o Flamengo sem pressão de 65 mil no Tocongote. Entendeu? Então, do Corinthians. Então, assim vai. Então, a reserva de mercado houve. Então, você queria curto do estrangeiro, todo o notório saber é bem-vindo, vai contribuir, mas nós serve para cutucar. Eu fiz uma carta antes de iniciar o Campeonato Brasileiro para os treinadores da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, que nós temos que, cada um, pensar que tem que tentar fazer o seu melhor trabalho, dentro da sua realidade, mas tentar tirar o máximo. E dentro das suas convicções, tentar. O que o futebol exige? Dinâmica, intensidade, mais a eficiência mantida. E isso sempre foi feito o brasileiro. O brasileiro tentou sempre a eficiência através de um jogo de posse de bola. Esse tic-tac que o Guardiola adotou no Barcelona num grande momento de transição, ele foi jogador do Pepe no Catar, ele sentava com o Pepe, e aí, Pepe, como é que era assim? E o jogador da antiga recomeça, vira, vai bater no muro, deixa de ser burro, vira, gira o jogo, roda a bola, até você encontrar um espaço baseado no poder de decidir, mas mantendo o discernimento de cada jogada e cada momento certo. E o poder de decisão. Sempre que fez diferença do jogador brasileiro, é o poder de decisão, mesmo estando envolvido em cima de pressão. Então, a escola brasileira ela tem uma origem e esse chegar de estrangeiro tem que provocar a cada treinador, a cada oportunidade que eu tenho, a cada momento de entrevista, a cada trabalho, a gente fazer o melhor segundo as nossas convicções. Boa. E o setor 4? Isso aí vai ficar para um off. Boa! Vai, Léo! Opa! Ô, Lazzaroni, o mundo, né, mudou, né, de uma forma geral, de uns anos para cá, mudou o comportamento das pessoas e o futebol acompanhou, né, de certa forma. Só que a gente percebe que o comportamento dos jogadores, antigamente, muitos jogadores se provocavam na antevéspera de algum jogo, desafiava a torcida, adversário e tal. E hoje está uma situação muito polida, né? De muito respeito ao próximo, à torcida, aos jogadores.
Você acha que... E também tem a questão da vaidade, tem os jogadores que estão muito preocupados com a vaidade, e os jogadores, digamos assim, dos anos 90, 80, eram mais raízes, né? Você acha que, de certa forma, o comportamento influi dentro do campo? Influi. Você citou uma série de coisas que realmente têm feito diferença. Nós tínhamos, vamos dizer assim, jogadores mais farra, de mais fora de campo, dificuldade, da zona mesmo, da bebida, né? Mas eram mais homens dentro do campo. Davam trabalho para levar, para chegar dentro do campo, mas tinha uma reação e uma rodagem, uma bagagem de experiência, uma bagagem que dava a eles uma confiança enorme na tomada de decisão, e isso tem influência dentro do jogo, pô. E hoje nós temos... Lembra da Mãe de Miss? A gente ia assistir um espetáculo Miss Mundo, Miss Universo, tá a Mãe de Miss. Hoje o futebol tem a Mãe de Miss também dos jogadores. Então, eles são muito delicados, muita tecnologia, celular para cá, celular para 2, 3 celulares, vai para cá, headphone, aí não está ligado, até o sentido de concentração é preparação para o jogo, interligação interna, dialogar, discutir a partida, adversário, virtude, defeito e tal, explorar isso. Hoje tem gente que escolhe até um quarto separado só, tem figuras assim. Então, aquelas duplas combinações que não a que disseram que eu fazia, eram importantes para tudo isso. Então, as provocações e a própria mídia trabalhava nesses duelos por uma valorização do espetáculo. E isso inexiste. Os treinamentos são fechados, escalonados até, porque quem é que trabalha no clube agora vendo tudo? É o próprio jornalista, que antes não tinha acesso a tudo, hoje tem acesso a tudo, tem câmera, tem filmagem, tem uma série de coisas que muitas vezes você no vestiário, tem muita gente aqui, vão se perder as notícias, as informações, e até um grande exemplo fez o Jesus no Flamengo. Ficou ele só a patota dele, não vazou nada nunca. O dia que vazou foi lá no Mundial da Grana, e aí cortaram umas cabeças lá, logo de cara. Porque não é assim. Tem coisas que é do interno, é do site 7-1. É só entre vocês, pau quebra, come, estabelecer a pauta, quem dá a cutucada aqui. E dentro do futebol é isso também. Então, nós precisamos estar atento a isso. Então, cabe hoje ao treinador, ao diretor, para dar o apoio, ao vice-presidente, para saber que é um trabalho de equipe, é um jogo de equipe, porque são tantas as interferências que aquele grupo que entende que é um trabalho de equipe, da diretoria, da comissão técnica, dos jogadores, principalmente, estarem fechados, unidos, tentando focar no objetivo, é que vai dar o resultado. Então, são situações novas de cada processo, que você tem que entender que tem uma interferência, o comportamento dos atletas tem no resultado final, tem interferência, não só o rendimento do campo.